Se você está pensando em comprar um carro seminovo, mas não tem muito conhecimento técnico, calma. Você não está sozinho. Essa dúvida é mais comum do que parece. E o risco de cair numa furada é real. Mas nesse vídeo, você vai receber um guia prático direto da experiência de um dos maiores nomes do jornalismo automotivo do Brasil, Boris Feldman. Com décadas de estrada e um olhar clínico, ele mostra que mesmo sem ser mecânico, dá para fugir de grandes dores de cabeça. A primeira dica é básica, mas poderosa. Olhe o alinhamento da carroceria. Você pode não entender nada de motor, mas consegue ver se uma porta está desalinhada, se o capô fecha torto ou se o paralama não encaixa direito. Esses são sinais claros de que o carro já sofreu algum impacto. Agora, a batida pequena não é problema. O que pega mesmo é batida grave, daquelas que entortam o monobloco. E aí, meu amigo? O carro pode ficar com problema pro resto da vida. É aquele típico caso em que, por mais que você gaste, nunca fica 100%. Depois de avaliar a lataria, vamos para a mecânica. Mas sem complicar. Boris chama a atenção para o que ele chama de termômetros do carro. Um dos primeiros que você pode observar é o escapamento. Se a fumaça está muito branca, pode ser que a mistura de ar e combustível esteja errada. Se estiver escura demais, é sinal de excesso de combustível. E se você passar o dedo e ele sair oleoso, alerta máximo. O carro pode estar queimando óleo. Outro teste simples é a velha vareta do óleo. Até quem não entende nada consegue puxar a vareta e olhar. Se o óleo estiver com aspecto esbranquiçado ou com bolinhas, pode ser que a água esteja se misturando ao óleo. Isso costuma indicar problema na junta do cabeçote ou até trinca no bloco. Ou seja, problema sério. Quer ir mais a fundo? Peça para tirar uma vela de ignição. A aparência dela mostra como anda a saúde do motor, se está queimada, carbonizada, com óleo ou com resíduo demais. E tem mais. Os pneus também contam história. Se o desgaste é irregular, com um lado da banda mais gasto do que o outro, pode ser problema de alinhamento ou suspensão. Pneu gasto de forma desigual nunca é bom sinal. Agora, um ponto fundamental, o histórico do carro. Boris alerta para uma situação muito mais comum do que se imagina. Você compra o carro, tudo certo, documentação em dia, e 2 meses depois, chega um oficial de justiça na sua casa dizendo que o carro não podia ter sido vendido. Sabe por quê? Porque ele estava em disputa judicial. Muitas vezes o carro era do casal, passou por separação, estava envolvido num acordo de partilha. E o verdadeiro dono nem era quem te vendeu. E você, mesmo pagando, perde o carro. Para evitar isso, só com vistoria documental completa. Tem empresa especializada nisso, que faz o levantamento do histórico jurídico. Verifica se o carro passou por leilão, se tem financiamento pendente ou algum processo judicial em aberto. E se quiser ter 100% de certeza, consulte um advogado. É melhor investir 300 ou 400 reais agora do que perder 30 mil depois. Boris também fala dos carros que ele não recomenda. E aqui o papo esquenta. Ele não gosta de SUV. Isso mesmo. Mesmo sendo o tipo de carro mais vendido no Brasil hoje, ele é categórico. Não vê sentido em ter SUV. Segundo ele, as montadoras empurram SUV porque lucram mais. É marketing puro. Corolla Cross, por exemplo, custa bem mais que o Corolla Sedan, mas oferece menos em conforto e desempenho. A diferença de altura, só 15 milímetros. E ainda tem gente dizendo que SUV é mais alto, mais espaçoso, mais confortável. Para Boris, isso é ilusão. O que ele gosta mesmo é de carro que dá prazer ao dirigir. Sedan hatch, carro com equilíbrio, com boa dirigibilidade. E quando o assunto são picapes grandes, aí ele não perdoa. Ele diz que esses carros são enormes, difíceis de manobrar. Não cabem em estacionamento nenhum. E o pior, o dono do estacionamento ainda quer te cobrar 2 vagas. Segundo ele, esses carros são um perigo na cidade e só fazem sentido para quem realmente precisa de uma picape para o trabalho. O resto é modismo e excesso. E tem mais. Alguns carros de luxo são verdadeiras armadilhas por causa da manutenção absurda. Boris conta o caso de um carro inglês onde a troca de uma simples correia dentada custava 500 dólares. Mas para fazer essa troca, era necessário remover a carroceria inteira do carro. Resultado, é 20 mil de mão de obra. Aí ele manda na lata.
Você quer gostar de um carro desse? Anda um ano e passa para frente antes que estoure alguma coisa. É a realidade de muitos carros importados. Manutenção cara, peças difíceis e uma conta que te pega desprevenido. E mesmo fazendo vistoria completa, o risco nunca é zero. Boris compartilhou uma experiência pessoal dolorosa. Ele comprou um Passat V6 seminovo, com 9.000 quilômetros rodados. Um carro aparentemente impecável, anunciado por uma seguradora. Tinha laudo, vídeo da vistoria, e um amigo dele ainda foi ver o carro pessoalmente. O carro parecia novo. E estava mesmo, visualmente. Mantive o mesmo tom e estilo da primeira parte, com exatamente até 5.000 caracteres pronta para colagem. Mas beleza visual não conta toda a história. O grande problema de um carro que passou por enchente é que os danos são silenciosos. Você não vê a ferrugem escondida sob o carpete. Não sente o curto que pode surgir na central elétrica depois de uns meses. Não percebe o cheiro de umidade que vai grudar nos estofados para sempre. Mesmo com vistoria, mesmo com laudo, mesmo com recomendação de quem entende, Boris caiu numa armadilha que qualquer um de nós poderia ter caído. E é aí que entra o verdadeiro ensinamento. Comprar carro usado exige mais do que olho bom. Exige paciência, investigação e uma dose saudável de desconfiança. Agora, se você chegou até aqui, pode estar pensando: tá, mas e a vistoria completa da oficina? Aquelas bem detalhadas, com um check-up eletrônico, suspensão, motor, freio, etc. Elas não garantem segurança? Boris responde com a experiência dele. Não garantem tudo. Essas vistorias são importantes, claro, mas elas verificam o estado atual do carro. Elas não têm como detectar histórico oculto. Não tem como saber se o carro foi maltratado e reformado às pressas. Nem se o documento está limpo só de fachada. O carro pode estar em ótimo estado hoje, e mesmo assim ter um passado problemático. Por isso, o segredo é cruzar informações. Você precisa fazer a vistoria mecânica, sim, mas também precisa fazer a documental, checar procedência, pedir laudo de leilão, pesquisar CPF do antigo dono. Tem empresas que oferecem pacotes que vasculham absolutamente tudo. Vale a pena? Outro ponto importante: fuja de pressa e pressão. Se o vendedor está com muita pressa de vender, ou fica pressionando dizendo que tem outros interessados, acende o alerta. Negociação de carro usado deve ser feita com calma, sem clima de urgência. Quem tem um carro bom mesmo, não precisa fazer leilão emocional para empurrar o negócio. E falando em leilão, vamos tocar num ponto delicado. Carros de leilão. Muita gente compra sem saber. O carro é vendido com bom preço, aparentemente em bom estado, mas na verdade veio de leilão de seguradora. E aqui vai um alerta direto. Carro de leilão não é necessariamente ruim, mas ele precisa custar bem menos. E você precisa saber exatamente o que está levando. Alguns vieram de sinistro, ou seja, bateram feio. Outros foram apenas recuperados por financiamento não pago. O problema é que no mercado, muitos desses carros são maquiados e revendidos como se fossem comuns. E o pior, às vezes o documento já está limpo, sem marcação de leilão, mas o histórico permanece. Por isso, vale a pena consultar serviços como o histórico completo no Detran, empresas como Olho no Carro ou Checkout, que mostram se o veículo já passou por leilão, enchente ou recuperação judicial. Agora vamos falar de financiamento. Sim, dá para comprar carro usado financiado, mas cuidado com o famoso golpe do financiamento escondido. Já aconteceu de comprador adquirir um carro, pegar o recibo de venda preenchido, mas não fazer a transferência imediata. O antigo dono, que ainda está com o carro em seu nome, vai lá e financia o carro de novo em outro banco. Resultado: você perde o bem, porque na prática o carro ainda está no nome dele. E como você não transferiu, juridicamente você não é o dono. Então, regra de ouro: só finalize a compra com recibo autenticado e transferência feita imediatamente. Nada de deixar para depois. Nada de confiar em promessas. Carro só é seu quando está no seu nome no documento. Agora, uma dica que pouca gente fala: olhe as soldas do carro. Se você conseguir abrir o capô, levante os tapetes, veja as laterais do porta-malas. Observe as emendas da estrutura. Solda original é contínua, reta, limpa.
Solda remendada ou borrada pode indicar reparo estrutural. Se ver marca de solda em lugar estranho, desconfie. Pode ter sido corte e emenda de duas carrocerias diferentes. E mais uma dica visual: parafusos com tinta riscada ou fora de posição. Isso pode indicar que peças da estrutura foram removidas e recolocadas. Ou seja, mexeram mais do que deveriam. Outro ponto interessante é o cheiro. Pode parecer bobo, mas carro que passou por enchente ou incêndio tem cheiro característico, mesmo que tentem disfarçar com aromatizador. Cheiro de mofo constante, carpete úmido, interior com sensação de abafado são sinais importantes. Por fim, a recomendação mais sincera de todas: desconfie de carro bom demais por preço baixo demais. Mercado de usados está valorizado. Se um carro vale 60 mil e alguém está vendendo por 40 mil, tem algo errado. Ou o carro é de leilão, ou tem processo judicial, ou foi batido e consertado às pressas. Você pode até ter achado uma boa oferta, mas antes de comemorar, pare e investigue tudo. E antes de fechar negócio, pesquise a média de preço do modelo. Use ferramentas como Tabela FIPE, Webmotors, OLX e Carros. Compare modelos, anos, versões e veja se o valor condiz. E aí, curtiu esse guia completo para evitar dor de cabeça na hora de comprar um carro usado? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o like. Porque aqui a gente fala a verdade sobre o mundo automotivo, sem enrolação, sem papo de vendedor. Comenta aqui embaixo qual foi a maior furada ou o melhor negócio que você já fez com carro usado. E lembra, carro bom tem, mas só encontra quem sabe procurar. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!